Olá, chegamos para o nosso Segundo às 18, de novo, conversando um pouco sobre Bíblia, sobre o cenário e o contexto dos fatos registrados nas Sagradas Escrituras. Há 3 semanas atrás, no Segundo às 18, eu falei sobre a crueldade de Sodoma e Gomorra. No Segundo às 18 passado, eu falei sobre a intimidade de Abraão com Deus, a ousadia de Abraão em interpelar o Todo-Poderoso para interceder pela questão que envolvia Sodoma e Gomorra. E então eu falei com vocês que nós iríamos fazer um Segundo às 18 sobre Ló. Ló termina sendo o protagonista dos episódios de Sodoma e Gomorra, não porque ele tenha tomado atitudes que o levaram a tal posição, mas o fato de ser sobrinho de Abraão, o amigo de Deus, coloca Ló no epicentro dos acontecimentos. Esse é o nosso Segundo às 18. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu comentário e nos ajude a estimular o acesso de pessoas ao conteúdo bíblico. Bom, quem é Ló? Já vimos no capítulo 11 de Gênesis, versículo 28 a 31, que Ló é filho de Harã. Harã é filho de Terá. E Harã também é irmão de Abraão. Harã foi morto. A tradição diz que Harã foi morto por Nimrod. Nimrod é a primeira personificação da malignidade encontrada no cenário das Escrituras. Quando Harã morre, pai de Ló, Terá decide sair de Ur para a terra de Canaã. Note, eu já disse na semana passada que a viagem de Terá era para Canaã. Então, a viagem de Abraão começa na viagem do seu pai. Muito importante isso. Quando Terá chega num lugar chamado Harã, ele para, e a Bíblia diz que ali Terá morreu na cidade de Harã. Eu acredito que o impacto, o trauma da morte do seu filho, a chegada em Harã, gera uma acomodação e ali Terá se acomoda até a sua morte. Quando Abraão vai embora, por ordem divina, no capítulo 12, ele leva Ló consigo. Já vi muitos pregadores criticando Abraão, mas a gente precisa ir lá no contexto. Primeiro é preciso lembrar que se Harã, pai de Ló, morreu, ele é automaticamente adotado pelo avô e ocupa o lugar do seu pai como filho. Essa é a tradição. Mas se o pai de Harã, nesse caso Terá, também morreu, é Abraão, o filho de Terá, que precisa assumir a responsabilidade sobre Ló. Por outro lado, os estudos da cultura oriental, a Torá oral, o Talmud, mostram que Nimrod matou Harã porque Harã decidiu seguir Abraão na sua fé em um único Deus, numa região politeísta, de idolatria de diversos deuses. O pai de Abraão, por sinal, era fabricante desses deuses, e Nimrod, além de rei daquela terra, era um sacerdote. Então ele mata Harã por causa da fé que Harã começa a esboçar, querendo seguir a tendência de Abraão. Então, de certa forma, me parece, e eu disse me parece, que Abraão se sente responsável por Ló. Foram embora. Capítulo 12. No capítulo 12, versículo 10, quando Abraão desce para o Egito, e lá ele permanece por 10 anos, Ló está com ele. A riqueza de Abraão aumenta e a riqueza de Ló também aumenta.
Sem sombra de dúvida, a riqueza de Ló aumenta debaixo da bênção que pendulava sobre Abraão. Ló, obviamente, não percebe, não sabe disso. No capítulo 13, Abrão e Ló separam-se. E há uma separação de forma desleal por parte de Ló, porque ele precisava reconhecer a supremacia da aliança de Deus em relação ao seu tio. Apesar da deslealdade de Ló, que vai embora para Sodoma. Aqui você já começa a perceber a natureza de Ló. Ele não tem o mesmo espírito do seu tio. Ló já sabia que Sodoma e Gomorra e as demais cidades da Campina do Jordão eram cidades corruptas. Por que ele quis ir para lá? Então você percebe que Ló já tem uma natureza diferente. A sua relação com Deus não se compara em nenhum momento com a relação de Abraão com Deus. Ló vai para Sodoma. No capítulo 14 de Gênesis, há uma guerra e alguns reis daquela região atacam as cidades da Campina do Jordão, como Sodoma, Gomorra, Admá e outras cidades como Zoar, e Ló, sua família e seus bens, assim como todos daquela região, foram levados cativos. Abraão, que tem um espírito sacerdotal e paternal, reúne 318 homens e vai à guerra para salvar Ló, seu sobrinho. É nesse episódio que Melquisedeque aparece a Abraão e abençoa Abraão. Mas outra vez, Ló revela a sua natureza aversa. Mesmo tendo sido salvo pelo seu tio, ele volta para Sodoma e se estabelece em Sodoma. No capítulo de número 19, você vai perceber que o texto sagrado diz que quando os anjos chegam em Sodoma, Ló está assentado à porta da cidade, o que revela que, apesar de toda a corrupção de Sodoma e Gomorra, e eu acho que você deveria ver esse vídeo, a crueldade de Sodoma e Gomorra, apesar de toda a corrupção de Sodoma e Gomorra, Ló faz parte da cúpula da cidade. Ele é membro da elite da cidade, o que de certa forma revela que Ló compactua com o cenário de Sodoma e de Gomorra. Um outro aspecto é quando os homens de Sodoma querem abusar dos homens que eram anjos, que são hospedados na casa de Ló, capítulo 19, Ló oferece as suas filhas virgens. E obviamente ele está oferecendo as filhas virgens, eu disse no 2:18 anterior, porque ele tinha outras filhas casadas, tanto que a Bíblia diz que os seus genros riam dele, os seus filhos riam dele. Então Jó teve família em Sodoma, Jó cresceu em Sodoma, gerou filhos em Sodoma. É possível, e alguns estudiosos acreditam assim, que a mulher de Ló era da terra de Sodoma. Daí a razão dela ter olhado para trás. Ela vê a sua cidade, a sua terra, o lugar da sua origem sendo destruída, e é por isso que ela olha para trás. Então veja que Ló já faz parte do cenário de Sodoma. Ele vai para lá, atraído por Sodoma, pelas riquezas de Sodoma, mesmo sabendo da crueldade e malignidade dos moradores da cidade, ele vai assim mesmo. Lá, Ló se casa. Lá, Ló gera filhos e dá os seus filhos para terem esposas em Sodoma e dá as suas filhas para terem esposos em Sodoma. E a prova de que Ló está corrompido em Sodoma, pelo menos dois sinais. Uma, ele oferece as suas filhas aos homens de Sodoma para que eles abusem delas, porque quando eles usam a expressão traga esses homens aqui para fora para que nós os conheçamos, conhecer ali é ato sexual. E nesse caso aqui, um ato sexual violento. Eles querem abusar sexualmente
daqueles visitantes de Ló. Os anjos precisam encegueirar, colocar cegueira nos moradores de Sodoma, para que eles não consigam encontrá-los. E agora diz a Ló: sai daqui. Porém, Ló casa em Sodoma, gera filhos em Sodoma, dá seus filhos para os moradores de Sodoma, dá as suas filhas para os moradores de Sodoma. Quando vem a ameaça, ele oferece as suas filhas para serem abusadas. E na hora de sair, Ló não queria. O texto é muito claro que Ló, versículo 16, demorava-se. Tipo, ganhava tempo, embromava. Ló não queria sair. É tanto que a Bíblia diz que no versículo 17, que o anjo lhe tomou pelo braço e lhe colocou fora da cidade. Lhe levou para fora, porque Ló não queria sair. Ele estava entranhado em Sodoma. E um outro sinal, que está lá no capítulo de número 19, no finalzinho, a filha mais velha de Ló embebeda Ló para deitar-se com ele e gerar filhos de Ló. Você pode até argumentar que ele estava bêbado, mas o quão bêbado um homem estaria para ter uma relação sexual com alguém? Qual o nível dessa embriaguez? E um detalhe, a Bíblia diz que no versículo 35, que no dia seguinte também a sua filha menor fez a mesma coisa. Então observe que na primeira ele poderia estar bêbado, mas há a segunda situação, e Ló de novo deita-se com ela e gera dois filhos que são Moabe e Amon, que se transformam em inimigos ferrenhos em Israel no período do Antigo Testamento. Então o que você vai observar é que Ló, apesar de ser sobrinho de Abraão, mantinha o coração na idolatria de Ur dos Caldeus, na corrupção do lugar da sua origem, não se converteu ao Deus verdadeiro de fato, para experimentar a comunhão com Deus como seu tio Abraão experimentava. Esse 2:18, falando sobre Ló, é para você entender que o fato de eu estar num ambiente que serve a Deus não me torna servo de Deus. E um detalhe, quando Sodoma e Gomorra é destruída, Ló poderia ter voltado para seu tio. Ele perdeu tudo, mas ele pede para morar em Zoar, cidade da Campina do Jordão. Ou seja, ele não voltou porque não quis. Quando ele chega em Zoar, ele tem medo dos moradores de Zoar e resolve ir morar numa caverna. Ele tinha a opção de voltar para debaixo da autoridade do patriarca Abraão. Repito, Ló, a sua natureza não foi devidamente transformada pela experiência com Deus, apesar da sua convivência com o seu tio Abraão. 2:18, Deus te abençoe, fica com a gente.